Olá, olá, 17 de dezembro de 2019, confira as principais notícias desta terça-feira. Justiça determina a volta dos radares móveis às estradas federais até a próxima segunda-feira. Em Imperatriz, internos da FUNAC recebem curso de qualificação. Lei estadual garante política à vítima de tentativa de suicídio. Caixa corrige informação errada sobre saldo do FGTS. E mais, Justiça Eleitoral conclui biometria no estado e mais de 250 mil eleitores tiveram seus títulos cancelados. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um excelente dia para você em todo o estado, acompanhando a programação da TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. Nossa equipe está preparada, pronta, reunida para levar muita informação para você. Daqui a pouco aqui no estúdio eu vou receber o secretário municipal de saúde aqui de São Luís, da capital, que vai nos falar sobre os desafios para o ano que está chegando aí, 2020, mas as conquistas também de 2019. É importante a gente reconhecer esse trabalho e falar também dos desafios que existem nessa área da saúde, uma área tão importante, não é, gente? Lida diretamente com a vida das pessoas, do cidadão. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco aqui no nosso Bom Dia, tá bom? São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01. Nós vamos mostrar agora, em tempo real, para você o trânsito na capital de todos os maranhenses. Vem comigo, a gente começa com a área Itaquibacanga. Ao fundo aí o Rio Bacanga, e já é grande a movimentação nessa área da cidade, afinal de contas são mais de 50 bairros aí na área, né? Muita gente morando na Itaquibacanga. A gente tem o acesso à Universidade Federal do Maranhão, com a pista aqui à direita, à esquerda a pista no sentido Bacanga Centro. E aí, nesse momento, não temos nenhuma informação de registro de acidentes nesse instante. O trânsito vai fluindo normalmente nesse ponto da cidade e a gente vai mostrar mais um ponto para você. Imagens em tempo real. Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes monitora o trânsito em tempo real. E nós estamos agora na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Nesse momento aí, câmera colocada no chamado Roque Santeiro. Ali na Jerônimo de Albuquerque, uma das principais avenidas. Lá em cima, o pessoal que está vindo do bairro do Angelim. Aí, pessoal, o trânsito parado nesse momento, tem um semáforo nesse ponto. À direita, a pista está bem tranquila para quem segue no sentido Angelim, Coab, enfim. Mas não há registro de acidentes. Nesse instante, é o volume natural de trânsito desse horário. Esse horário, muita gente se deslocando, né? Temos aí um período também de férias já em algumas escolas e por isso o trânsito mais tranquilo até em alguns pontos. Agora estamos na bandeira Tribuzzi, olha só, aqui à direita é a pista do sentido que as pessoas que estão indo para o centro da cidade, por isso o volume maior aí nesse instante, hein? Pessoas descendo para o trânsito, descendo para o trabalho agora e a gente agradece a audiência dos amigos no centro da cidade, também aí no Jaracati, acompanhando a nossa programação. Não há registro também de acidentes, nenhum incidente nesse ponto da cidade. E agora a Avenida Guajajaras, outra avenida que corta praticamente toda a cidade. Trânsito liberado nesse instante na Avenida Lourenço Vieira da Silva, olha só. Pessoas vão se deslocando, vindo aí da Cidade Operária, do São Cristóvão, vão se deslocando normalmente. Não há também registro de acidente nesse ponto. Essa informação que a nossa produção recebe nesse instante. A gente vai mostrando para você imagens em tempo real da capital maranhense. Aqui no Bom Dia para você, mais uma prestação de serviço, compromisso do Sistema Difusora com a informação. Pescadores profissionais artesanais afetados pelo derramamento de óleo começaram a receber o auxílio emergencial determinado pelo governo federal. Veja na reportagem de Andréa Brito. Wanderson é um dos 7 mil pescadores maranhenses que terão direito ao auxílio emergencial pecuniário, que começa a ser pago a partir de hoje para os pescadores artesanais de municípios afetados pelo derramamento de óleo na costa brasileira. Vai ajudar muito esse dinheiro aí, essa mancha de óleo aí tá passando aí a pescaria aí, que o povo não tá querendo comer o peixe, porque aí tá com medo dessa mancha de óleo que vê nesse exato momento, mas já vai ajudar, essas 2 parcelas vai ajudar bastante. O benefício será pago a quase 66 mil pescadores ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira, que tiveram suas atividades prejudicadas desde agosto, quando as manchas de óleo começaram a aparecer. O auxílio emergencial é um benefício financeiro possibilitado por uma medida provisória, editada pelo governo federal no mês de novembro e não interfere no recebimento de outros benefícios. É uma forma deles tomarem fôlego para esse mês, esse período em que perderam a possibilidade de trabalhar por conta da contaminação. Então, nós temos alguns municípios que sofreram de forma direta e eles serão atendidos
com esse benefício. E lembrando que isso não impacta nada no seu Bolsa Família, no seu seguro-defeso. Então, ele é um benefício extra, especificamente para os municípios listados. Em todo o Maranhão foram registrados 41 pontos afetados pelas manchas. Só este mês, 17 novas manchas foram encontradas no litoral maranhense, atingindo as cidades de Tutóia, Araioses, Santo Amaro, Paulino Neves, Barreirinhas, Humberto de Campos, Cururupu e Alcântara. Os beneficiários poderão sacar o auxílio com o cartão social seguindo o calendário do Bolsa Família. Quem não tiver o cartão pode fazer o saque em qualquer agência com a apresentação de algum documento com foto. Outras informações podem ser obtidas no 0800 726 0207 ou ainda no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Estabelecimentos comerciais instalados de forma irregular em uma área pública vão ter que ser retirados do local. A decisão da Justiça estabelece um prazo de até 4 anos para que os empreendimentos deixem o local. A decisão foi proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís e estabelece a retirada dos empreendimentos construídos em uma área do Barra-Mar, que é pública. O espaço foi ocupado principalmente por estabelecimentos comerciais que trabalham com a venda de lanches. Segundo o juiz que proferiu a sentença, além da ocupação irregular, ainda há a concorrência desleal. Existem várias pessoas que têm empreendimentos também, restaurantes, lanchonetes na cidade, e que compraram com seu dinheiro o terreno para fazer o seu restaurante, sua lanchonete. Isso é concorrência desleal. Um pega o patrimônio público para construir o seu empreendimento e o outro tem que comprar um terreno para fazer o seu, tem que comprar uma casa, tem que construir um prédio com terreno privado, comprado com o próprio dinheiro. Que concorrência equilibrada é essa? A Justiça deu um prazo de 3 a 4 anos para que os empresários desocupem a área. Quem fez acordo terá até 2024 para deixar o local. Já quem não fez acordo com a Justiça terá o empreendimento demolido em 2023. Segundo o juiz, é um tempo razoável para que as pessoas possam se organizar e os prejuízos sejam amenizados. Para que esses empresários que celebraram esse TAC nulo, porque não poderia ter sido dada a destinação privada a ele, possam ter mais compensação ainda do que já tiveram pelos investimentos feitos. Então, a sentença ela procurou levar em conta esses aspectos até do sofrimento que os empresários podem ter por precisarem desocupar o bem público. Douglas de Melo Martins ainda comentou sobre um termo de ajustamento de conduta que foi assinado em 2014, que permitia a permanência do comércio no local, sem a venda de bebidas alcoólicas. Segundo o juiz, o TAC foi proposto de forma errada. TAC pode existir? Pode. TAC pode ser feito para restringir o uso de bebida alcoólica, venda de bebida alcoólica em determinados lugares, por questões de segurança. Pode. O que não poderia era incluir em um TAC semelhante a destinação de bem de uso comum do povo para o uso privado. Um representante da Organização das Nações Unidas esteve no início do mês no povoado Piquiate Baixo, no município de Açailândia. A visita foi para apurar denúncias de violação de direitos humanos na região. Uma comitiva formada por representantes de diversas comunidades acompanhou o relator especial da Organização das Nações Unidas durante a visita ao povoado Piquiate Baixo, em Açailândia, a 560 quilômetros de São Luís. As 300 famílias que vivem no local denunciaram ao representante da ONU os impactos da poluição ligada à produção de ferro-gusa. Essa visita dele em Piquiate Baixo foi, assim, para mim, foi um esforço que valeu muito a pena e que vale a pena, né? A gente está buscando essas pessoas para estar conhecendo a nossa comunidade, estar pisando em um lugar onde a gente sofre há tanto tempo, que é para ela ver que as pessoas realmente estão precisando de apoio, estão precisando de ajuda. Na semana passada, o representante da ONU reuniu em Brasília a imprensa nacional e internacional para mostrar o resultado dessa visita. Informações que vão subsidiar um relatório que vai ser apresentado em setembro de 2020, durante a reunião da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Ocasião em que o Brasil vai ser denunciado por violação dos direitos humanos
por conta da situação dos moradores do povoado Piquiá. Segundo a comunidade, a violação acontece desde a instalação das empresas na localidade há mais de 30 anos. Um processo de reassentamento das famílias já foi iniciado pelo governo federal, mas as constantes interrupções agravam os problemas na área. Tem atuado aí há uns 10 anos trabalhando para que a sua comunidade seja reassentada para longe dessa poluição. E aos poucos está conseguindo. Atualmente o novo bairro está sendo construído, mas aí está tendo alguns conflitos porque às vezes demora muito que o dinheiro que vem do governo federal demora a cair na conta da associação, que é quem gere todo o projeto de reassentamento, o que acaba atrasando a obra. Às vezes a obra já chegou a ser paralisada por isso. Desde 2007, laudos técnicos já atestaram a inviabilidade da convivência das indústrias e da comunidade na mesma região. Nos últimos anos, várias mobilizações também foram realizadas com o objetivo de cobrar do poder público medidas para o controle e a diminuição da poluição no local. O Brasil tem fragilizado as suas instituições que combatem, os impactos aos direitos humanos, principalmente as instituições que são fortes no combate aos crimes ambientais. E ele disse que o Brasil vem fazendo esse processo de fragilização dessas entidades. Então, quanto mais se fragiliza essas entidades, mais impactos vai ocorrer. Em São Luís, a comissão se reuniu com pesquisadores das universidades e representantes das comunidades de Cajueiro e Taim, ambas afetadas por grandes projetos. Sobre o relatório, o governo do estado ainda não se manifestou. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de terça-feira. Em Imperatriz, internos da Fundação da Criança e do Adolescente estão recebendo cursos e treinamentos. A qualificação pode permitir aos jovens a inserção no mercado de trabalho. Veja na reportagem. Antes de serem transformadas em objetos funcionais, as madeiras são pegas assim pelos adolescentes. O banco e o criado mudo são resultados do curso Móvel e Pallets. E para finalizar o ciclo de profissionalização, 6 socioeducandos do Centro Socioeducativo Cidadã da FUNAC foram certificados nos cursos de móveis e pallets e manutenção de ar-condicionado. Demonstra esse investimento que a gente vem fazendo, no sentido de que o adolescente tenha oportunidade, abra seus horizontes, tenha oportunidade no mercado de trabalho. Então são cursos que têm uma grande aceitação no mercado de trabalho. A qualificação é realizada por meio da parceria entre a FUNAC e o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA. É muito gratificante estarmos aqui ao término de mais uma etapa de uma parceria que deu certo, já que nós temos aí um direito garantido constitucionalmente, que é o direito à educação, né? E o IEMA objetiva justamente isso, trazer a esses adolescentes que estão em medida socioeducativa esse direito à educação, para que quando eles concluírem a sua medida, eles possam chegar novamente, serem inseridos novamente na sociedade qualificados. As formações têm carga horária de 40 horas com aulas todos os dias. Os cursos são escolhidos pelos próprios alunos de acordo com as suas aptidões e com o apoio das famílias. Para o professor, é o que estimula a participação e o bom desempenho nas aulas práticas. A forma dele trabalhar, eu percebi que eles tiveram uma certa intimidade com o material, com as ferramentas e com o produto específico que é a madeira, e nos deu um resultado bastante satisfatório. Foi uma experiência muito válida. Parabéns à FUNAC, cumprindo inclusive o que diz o próprio Estatuto da Criança e Adolescente em relação a essas unidades socioeducativas. Confira agora o nosso giro de notícias. A projeção de visitas a São Luís no período de final de ano é positiva tanto para o terminal rodoviário quanto para o aeroporto Marechal Cunha Machado. No terminal rodoviário é esperado um aumento de 70% de passageiros entre os dias 29 a 31. Já o aeroporto da cidade deve receber cerca de 100 mil passageiros. O governo federal realiza esta semana o primeiro mutirão de perícias para que crianças com microcefalia por causa do vírus Zika, nascidas entre 2015 e 2018, possam receber a pensão vitalícia garantida pela medida provisória assinada em setembro pelo presidente.
Ao todo, 168 crianças que já recebiam o benefício de prestação continuada vão ter direito à pensão no valor de um salário mínimo. O Brasil tem 3.112 crianças com microcefalia que podem requerer a pensão. Com a mudança, os pais das crianças podem trabalhar e continuam com direito a um salário mínimo de pensão vitalícia. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a União, a Fundação Nacional do Índio, o município de Imperatriz e outros órgãos para que disponibilizem imediatamente abrigo emergencial provisório e adequado aos indígenas venezuelanos que estão na cidade e em situação de extrema vulnerabilidade. Em inspeção, o Ministério Público Federal constatou que os 60 indígenas estão vivendo de modo precário e improvisado. O local corre risco de desabamento e tem esgoto a céu aberto. Ainda segundo o Ministério Público Federal, o Poder Público ainda não apresentou nenhuma proposta viável para assegurar acolhimento adequado aos indígenas. No próximo bloco, radares móveis voltam na segunda-feira às estradas federais que cortam o país, hein? E mais, Silvan Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. Inclusive, nesse momento, há uma operação em curso da Polícia Civil. Os detalhes já são 7 horas e mais 16 minutos em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 19 minutos, 7h19. Vamos lá que essa terça-feira está te esperando. Você saindo de casa agora para o trabalho. Tudo de bom para você que está agora aí no seu trabalho chegando. O pessoal ali na Rua Grande também, pela manhã, a audiência crescendo cada vez mais no Bom Dia. As pessoas chegando para trabalhar e, claro, já ficando informadas com as principais notícias do dia, não é? Olha, os radares móveis podem voltar às estradas federais que cortam o Brasil. É isso mesmo. O prazo termina na próxima segunda-feira, mas a União, no caso a AGU, o governo federal já anunciou que vai recorrer da medida. Eduardo Ariceira tem os detalhes para nós. Tomara que vingue, né, Eduardo, essa nova determinação aí para que os radares voltem às BRs. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, a decisão foi do juiz Marcelo Gentil Monteiro, que é da primeira vara federal cível do Distrito Federal, que deu um prazo aí de 10 dias para que a Polícia Rodoviária Federal voltasse com a fiscalização nas rodovias federais que cortam todo o país, com a fiscalização de radares móveis e também aqueles radares fixos, que a Polícia Rodoviária Federal volte com essa fiscalização nas rodovias federais que cortam o país. Essa decisão deve ser atendida aí no prazo de 10 dias, lembrando que o prazo termina agora num período importante de fiscalização, que seria importante, que é de muita movimentação nas estradas, que é justamente o período de festas de fim de ano, acabaria justamente aí nas proximidades do Natal, já também ingressaria também no Réveillon. É um período de muita movimentação, fluxo intenso de veículos nas estradas federais que cortam o país. A Polícia Rodoviária Federal, em contrapartida, disse que há uma dificuldade muito grande no atendimento desse tipo de solicitação, já que desde agosto, quando foi estipulada essa decisão pelo governo federal, que não vem acontecendo essas fiscalizações, contendo aí os radares, e por conta disso há uma dificuldade muito grande de logística, também de preparação, de planejamento para atender. Só que é uma decisão judicial que deve ser cumprida aí dentro aí de um prazo de 10 dias, como foi estabelecido pela Justiça. Até pelo tamanho e pelas dimensões do país, a Polícia Rodoviária Federal alegou esse tipo de situação. A gente tem alguns dados aqui que exemplificam bem essa questão da violência nas rodovias federais que cortam o país, e especificamente aqui no estado do Maranhão, o quanto que tem pessoas que estão sofrendo acidentes e, consequentemente, sendo feridas, ficando feridas e também morrendo em acidentes que acontecem nessas rodovias federais, nessas BRs espalhadas por todo o país. Olha, o número de acidentes nas rodovias federais, só para se ter uma ideia, aqui no estado do Maranhão, se aproxima de 1.000 só neste ano de 2019. Foram 975 acidentes já registrados em BRs que cortam o estado do Maranhão, segundo o Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal. De 1º de janeiro até o último dia 15, esse é o balanço, 975 acidentes já ocorreram no estado do Maranhão. Somente em dezembro, no mês que a gente está atualmente, e lembrando que ainda não chegou no período mais crítico, digamos assim, que é o período de festas de fim de ano, onde lamentavelmente cresce esse número de acidentes, foram 51 registros em acidentes nas rodovias que cortam o Maranhão só neste mês de dezembro. Lembrando que ainda tem as festas de fim de ano com 12 mortes
só nesse mês de dezembro no Maranhão. No domingo, dia 15, 4 pessoas, somente no dia 15, no último domingo, 4 pessoas morreram em 3 acidentes que aconteceram. Um dos casos foi um carro que capotou na BR-010, onde o motorista acabou morrendo. Ele dormiu ao volante, segundo explicou aí, falou a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos essa é a expectativa, que o motorista tenha dormido ao volante, ele acabou capotando e morrendo nesse acidente na BR-010. Então, para exemplificar bem a quantidade de acidentes aí, pessoas que continuam morrendo nas estradas federais que cortam o estado do Maranhão, a gente lembra que o radar eletrônico é um artifício, é um meio que garante a fiscalização, que melhora a fiscalização, segundo os próprios especialistas de trânsito, é um meio que garante uma segurança maior, principalmente nas rodovias federais, onde o fluxo de veículos é intenso a qualquer hora do dia. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está importante, Eduardo Liceira, trazer informação para você. Daqui a pouquinho ele volta. Hoje, lá em Brasília, deve ser votado o projeto relacionado às mudanças na lei do trânsito, mas as medidas mais polêmicas foram retiradas do projeto. Houve uma pressão muito grande em relação à questão dos radares. Só quem tem medo, que não aprova os radares, é aquela pessoa, o motorista, por exemplo, que não anda na velocidade adequada e indicada para a via. Essa é a realidade. Você pode pensar diferente, claro que a gente respeita, mas assim, a via há uma determinação, aquilo foi estudado, há um estudo para que cada via tenha o máximo de velocidade permitida para aquela via. E aí, nesse caso, se você descumprir, claro que você vai ser multado. Então, quem tem medo de multa é quem não anda de acordo com a velocidade estabelecida para aquela via. Portanto, aquela margem de segurança foi estudada, não foi por acaso que escolheram aquilo, né? Que fizeram aquela determinação. Então, fica aí agora essa expectativa. Mais uma vez reforçando, a medida cabe recurso. A AGU, a Advocacia Geral da União, o governo deve recorrer dessa medida e a gente vai ficar acompanhando aqui o processo. É claro que é complicado também. Tira o radar, volta o radar, uma logística enorme que você tem num país do tamanho do nosso para voltar a funcionar um sistema como esse, por exemplo, né? São 7 horas e mais 24 minutos, 7h24. Agora a gente fala de segurança com a participação de Silvan Alves. Silvan, a gente começa falando sobre um policial que foi baleado na cidade de Timon. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. O sargento reformado da Polícia Militar do Estado do Maranhão, da Polícia Militar do Piauí, ele foi para a cidade de Timon, ele seria presidente lá de um loteamento, lá na cidade de Timon, loteamento Bom Jesus, e lá ele estava sempre lá nesse loteamento, como presidente lá da associação. E ontem, no período da tarde, ele estava se deslocando lá, saindo do loteamento numa moto, quando teria sido perseguido por cerca de 2 homens em uma outra moto. Esses homens acabaram atirando nesse policial militar, nesse sargento. Ele já caiu ferido, levou os primeiros tiros pelas costas, caiu ferido, e aí um deles foi lá e executou, deu um tiro de misericórdia. A polícia, a princípio, estava descartando a possibilidade de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas depois acabou constatando que levaram a carteira dele com a identificação funcional da Polícia Militar do Piauí e levaram também a pistola que ele estava utilizando na hora. A possibilidade de latrocínio está sendo investigada aí pela Polícia Civil lá de Timon. Agora também não estão descartadas outras possibilidades, que, por exemplo, a morte dele possa estar relacionada com a questão lá do loteamento, que os criminosos podem ter levado a arma, levado o distintivo justamente para confundir as investigações. Começou uma investigação, foi aberta agora lá pela Polícia Civil lá de Timon, e também já com o apoio da própria Polícia Militar do Estado do Maranhão e mais a Polícia Militar do Piauí. Que a principal suspeita é que ele pode ter se desentendido com alguém lá por causa dessas áreas de loteamento, elas são sempre uma área de conflito, né? Tensão constante. Isso, tensão muito grande, então essa possibilidade não está descartada. Mas não está afastada a possibilidade de latrocínio em função do fato de terem levado a pistola e levado também o distintivo dele. Silvan, lá em Coroatá, atearam fogo a uma viatura da polícia, Silvan? Exato. Esse aí já aconteceu durante essa madrugada. A viatura foi incendiada. A viatura estava numa oficina mecânica ali próximo da entrada da cidade. A viatura deveria passar por reparo, manutenção. E aí os criminosos aproveitaram essa oportunidade agora de madrugada e acabaram utilizando bomba de coquetel molotov, né? Eles jogaram lá. A viatura inclusive estava em cima dos cavaletes, estava passando por reparo. Ela estava em cima de cavalete lá na oficina mecânica lá de Coroatá. E aí eles utilizaram
prejuízo total, perda total da viatura. Eles utilizaram bomba de coquetel Molotov e as bombas de coquetel Molotov acabaram provocando incêndio e, consequentemente, a destruição total da viatura da Polícia Militar. Era uma viatura caracterizada, viatura caracterizada da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ninguém foi preso, a polícia agora pela manhã vai em busca de imagem de câmera de segurança ali próximo para tentar identificar esses criminosos. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã, cedinho, Bom Dia Maranhão, aqui na TV Difusora. Entidades da sociedade civil, gestão pública e especialistas de saúde têm focado em um problema que é considerado o mal do século, o suicídio. A automutilação é um indicador claro de que alguém que está próximo da gente, precisa de ajuda. Pela Assembleia Legislativa, um projeto de lei, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa vai poder garantir atendimento adequado a essas pessoas na rede pública de saúde. Um dilema encarado por milhões de pessoas no mundo e que no Maranhão tirou a vida de mais de 1.900 pessoas entre 2011 e 2017. O suicídio é a quarta principal causa de morte no estado. Para os especialistas, práticas como autolesões são indícios fortes de problemas que podem levar ao suicídio. A automutilação é quando a pessoa está tentando aliviar uma dor emocional. E ela pratica isso constantemente quando ela se sente triste, quando ela se sente sem esperanças, quando ela não tem mais prazer em fazer as suas atividades que antes eram prazerosas. E é na tentativa de esconder essa dor e ao mesmo tempo aliviar. Esconder para o mundo e aliviar para si mesma. Entre 2011 e 2017, o número de pessoas que se autolesionaram cresceu mais de 300%, de acordo com o IMESC. A principal vítima é a mulher. No Maranhão, 1 a cada 3 pessoas já tentaram suicídio mais de uma vez. E os especialistas contam também que esse é um processo demorado, de dor e sofrimento, até causar a morte de alguém. Uma lei aprovada na última quarta-feira na Assembleia Legislativa vai garantir uma rede de atendimento a essas vítimas que pode diminuir o número de casos. O projeto institui uma política de prevenção da automutilação e do suicídio no Maranhão. Tem que ter um trabalho de prevenção efetivo, forte, dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro dos ambientes de trabalho, os órgãos públicos, todos eles devem trabalhar, as empresas privadas também. Essa lei ela é interessante porque ela traz a iniciativa privada, a responsabilidade também com seus funcionários. Todos têm que fazer um trabalho de prevenção no ambiente de trabalho. Na lei diz que os casos de automutilação e suicídios devem ser comunicados pelas escolas aos conselhos tutelares e pelos hospitais às secretarias de saúde. Estabelece ainda que um número de apoio às vítimas e às famílias seja disponibilizado e que os órgãos estaduais e municipais trabalhem vinculados a essa política. A lei aguarda agora a sanção pelo governador do estado. Agora aqui no estúdio do Bom Dia, eu recebo o secretário de Saúde da capital, São Luís, Lula Filho. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que estão nos assistindo em casa agora. Secretário, vamos começar falando sobre a questão da cobertura vacinal em relação ao sarampo, porque é uma preocupação nacional, voltou aí com toda a força o sarampo, infelizmente. E como é que São Luís coloca nesse cenário nacional em relação a essa cobertura, que é uma preocupação muito séria do Ministério da Saúde? Adalberto, eu ouso afirmar que talvez tenha sido o melhor ano do nosso setor de imunização. Nós criamos uma série de estratégias e implementamos várias ações que nos possibilitou ao longo do ano avançar muito na cobertura vacinal da nossa população. Por exemplo? Na pergunta sobre sarampo especificamente, nós tivemos 2 momentos. Uma vacinação para crianças. Então nós não ficamos esperando só as crianças no nosso posto de saúde. Nós somos as shopping centers dia de sábado, nós somos as creches, escolas, tanto pública quanto privada. Nós montamos a equipe volante para cobrir áreas que não temos unidade básica de saúde. Quando foi na vacinação do adulto, além disso tudo que a gente já fez na primeira etapa, a gente também foi para terminal de integração, faculdades públicas e privadas, onde aquele público de 20 a 29 anos estava com certeza. Então a gente conseguiu um bom número de vacinação. A meta de 90%, nós passamos para 91%. Foi um pouco acima da meta, mas assim, foi um grande desafio para a nossa equipe, que trouxe grandes aprendizados que vamos implementar ainda melhorias para 2020.
Alguns problemas históricos existiam, a gente percebe isso, e a população, aquele que está nos assistindo, claro, também, em relação ao atendimento no Socorrão 1, no Socorrão 2. Qual é a realidade que o senhor tem hoje? Qual é o retrato que o senhor tem dessas unidades? E, assim, e as pessoas que estão nos assistindo podem esperar uma melhoria desse atendimento lá? Que dados o senhor tem concretos? O que foi implantado lá para, em primeiro lugar, fazer um mapeamento, né? Se reconhecer o problema e, a partir daí, as medidas para resolver? Bom, Adalberto, eu sempre digo para a equipe que a gente tem que olhar para a gente, olhar para dentro. Porque problemas externos a gente vai ter sempre. A saúde pública, o seu próprio desenho, ele carece de melhorias. Mas a gente não está aqui para discutir o desenho do SUS. A gente está para buscar, dentro dessa realidade, melhorias substanciais que tenham um reflexo positivo para a população. Em relação aos socorrões, eu costumo dizer também que só bastavam os 2 socorrões para uma Secretaria de Saúde ter muito trabalho. E a gente tem área demais. E realmente é um desafio gigantesco atender o estado todo com 2 unidades de porta aberta. Nós aumentamos o número de atendimentos. Antes eram 4.800, 5.000 pacientes mês. Hoje a gente está com o Socorrão 1, por exemplo, atendendo média de 6.000 pacientes mês. Aumentou consideravelmente o número de pacientes. Eram 32% de atendimentos vindo de ambulância. Hoje são 62% número alto. De ambulância. 62% dos nossos pacientes vêm de ambulância. Isso é um número muito alto. Mas também há algo que se comemorar. A gente mostrar que está no caminho certo, não que resolveu o problema. Eu quero deixar bem claro isso. Nós tivemos o prazer de receber a equipe do Sírio-Libanês, do Socorrão 2, implantando o Lean nas emergências, em seguida no Socorrão 1, e os resultados são sensacionais. Primeiro que eu digo, vamos mudar a mentalidade. Estamos mudando a mentalidade de trabalho. Olhar paciente no corredor e se incomodar com aquilo, e não mais achar que é normal porque vem muita gente, porque é muito paciente, enfim. Nós reduzimos no Socorrão 1, por exemplo, de 20,8 dias de internação média de um paciente para 10. Ou seja, nós praticamente dobramos o número de leitos. O tempo de passagem do paciente, que é um indicador que a gente afere, de quanto ele chega até a hora que ele é internado, de 4.100 minutos, baixou para 680 minutos. Que é aquele atendimento ali emergencial. Que é o atendimento de emergência, faz os exames, faz o exame laboratoriais de imagem e confirma se vai dar alta ou se interna. Ou seja, o paciente hoje, em 10 horas, a gente já sabe se ele interna ou não, o que era 4.100 minutos. Então, são mudanças substanciais que melhoram o fluxo e faz com que a gente tenha cada vez menos paciente no corredor. E quando tem, porque é impossível dizer que não vai ter, num hospital porta aberta, recebe todo mundo, independente se estiver lotado ou não. A gente tem fluxo, processo de trabalho e equipe focada a girar esse fluxo para que esse paciente saia do corredor o mais breve possível. Então, as mudanças que estão sendo implementadas nos 2 hospitais, no Hospital da Criança e no Hospital da Mulher, com outras consultorias também, no Hospital da Mulher, por exemplo, a reestruturação de hospital público, que é com o Hospital Oswaldo Cruz, nós ficamos com a melhor posição do Maranhão e uma das melhores do Brasil. Então, nós estamos focados em melhorar processo, focado em melhorar nossas equipes, nossos fluxos, processo de trabalho. E isso a população percebe e vai perceber ainda mais em 2020. Na central de marcação, a gente mostrou aqui, inclusive, com flash ao vivo no programa, uma realidade complicadíssima, bem difícil, e depois o processo que aconteceu de melhoria lá, em relação à descentralização da própria marcação, ao tempo de espera das pessoas também. Isso já está consolidado? O trabalho consolidado, o fluxo também consolidado. A gente tem, só para título de exemplo, em 2017, quando eu entrei, tínhamos 18.500 marcações de consultas e exames por mês. Nós aumentamos uma média ao longo do tempo, obviamente. Esse ano nós estávamos com uma média de 180.000 marcações de consultas mês, consultas e exames. Em agosto, setembro e outubro, nós ultrapassamos 200.000. Em outubro, especificamente, nós chegamos a 247.000 marcações de consultas e exames em um único mês. No Ministério da Saúde, nós estivemos com nossa equipe lá, tanto a superintendente Isabel quanto a coordenadora Aline, e foi destaque lá na reunião em relativo ao sistema que a gente utiliza, o CISREG. E, além disso, nós estamos fechando novembro ainda os números, mas esse ano nós já marcamos mais de 2.103.000 consultas e exames nesse ano.
É um número surpreendente, dado que, se você observar, com pouquíssimos casos de crise de marcação de consulta que a gente tem tido na imprensa. Secretário, nosso tempo já está quase se encerrando, mas o que o senhor identificou e tem como foco, como principal desafio para esse ano que está chegando aí, que é o de 2020? Adalberto, nós fizemos a maior entrega de cadeira de rodas de toda a história da Secretaria. Nesse ano, estamos fazendo agora, finalizando os números de dezembro, 1.033 cadeiras. É um número sensacional. Além disso, 2.914 próteses e aparelhos auditivos. A Coordenação de Saúde da Pessoa com Deficiência tem feito um trabalho belíssimo e é o desafio fazer ainda mais em 2020. Nós estamos implantando o maior programa de reforma que a Secretaria de Saúde já teve. São 25 ordens de serviço, 20 unidades já iniciaram esse ano e o desafio é manter esse número ainda maior em 2020. Enfim, a gente sabe que tem muito problema, muitos desafios. Não estou aqui dizendo que está ótima a saúde de São Luís, estou dizendo que estamos trabalhando com afinco e vamos continuar trabalhando para que 2020 seja um ano muito melhor para a saúde da população de São Luís. Secretário, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia. Obrigado a vocês, obrigado a todos que estão nos assistindo. No próximo bloco, Caixa corrige informação errada enviada aos trabalhadores sobre o saldo do FGTS. E mais, vem aí John Coutrinho com os bastidores da política e você vai ver também que mais de 250 mil títulos foram cancelados pela Justiça Eleitoral. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Imagens ao vivo aqui da capital, são 7 horas e 39 minutos. Avenida Beira Mar, trânsito mais complicado ao fundo do Ponte José Sarney e começa a chover aqui na capital nessa manhã de terça-feira. Voltamos em instantes. De volta, Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. São 7 horas e 42 minutos, não perca a hora, hein? Uma operação foi deflagrada na manhã de hoje pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa e também a Superintendência de Investigações Criminais no residencial Eco Tajaçuaba, na região do bairro Janaína. O Eduardo Ericeira tem mais detalhes para nós. É o segundo dia seguido de operações da Polícia Civil. Eduardo. Pois é, Adalberto, desta vez a operação acontece no bairro do Tajaçuaba, aqui na região metropolitana, também na zona rural aqui da capital São Luís, no bairro do Tajaçuaba. Dessa vez foi o alvo da Polícia Civil aí por meio da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, contando com o apoio de outras superintendências também que trabalham aqui no estado do Maranhão, como por exemplo da Polícia Civil da capital, também da Polícia Civil do interior. Há uma operação também paralela da SEIC que é realizada. A gente já teve informações aqui que foram repassadas por delegados que trabalham aqui na Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. Há uma operação também paralela acontecendo no bairro do Tajaçuaba, principalmente no combate a facções criminosas. Há informações atualizadas. Há pelo menos 4 pessoas que já foram presas, segundo informações de delegados que também trabalham nessa operação. O delegado aqui da SHPP responsável que coordena a operação de hoje, desta terça-feira, é o delegado Murilo. Ele ainda não chegou aqui na SHPP, ainda está em campo. A operação ainda está em andamento no bairro do Tajaçuaba, mas essa informação foi confirmada que existem pelo menos 4 pessoas presas. A gente lembra que ontem a gente esteve também aqui na SHPP, foi desenvolvida aí uma outra ação no bairro da Cidade Olímpica que resultou na prisão de pelo menos 5 pessoas e na apreensão de um adolescente de 15 anos de idade, todos suspeitos aí de envolvimento em homicídios. Dessa vez a operação também acontecendo com a prisão de pessoas com envolvimento também em homicídios, suspeito de envolvimento em homicídios naquela área do Tajaçuaba. A operação teve início ainda na madrugada desta terça-feira, continua em andamento, certamente mais informações ao longo da nossa programação, mas há pelo menos 4 pessoas presas já na operação, mais uma operação desencadeada na manhã desta terça-feira pela Polícia Civil. Dessa vez o alvo foi o bairro do Tajaçuaba. Mais uma vez envolvendo pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios aqui na capital, principalmente naquela área de Tajaçuaba, na zona rural de São Luís. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. No finalzinho tivemos um problema aí de imagem com o nosso Eduardo, mas no áudio deu para perceber claramente aí o encerramento das informações. Ação importante da Polícia Civil, 2 dias seguidos, combate ao crime organizado aqui na capital, dessa vez na zona rural aqui de São Luís. Vem comigo porque agora a gente vai conferir a previsão do tempo para essa terça-feira. Já está chovendo na capital maranhense, mas como é que vai ser o resto do dia, hein? São Luís hoje com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva sim, já começou a chover essa manhã, mínima de 25, máxima de 30 graus, ou seja, chega a chuva, mas a temperatura continua lá em cima, né? Imperatriz vai esquentar um pouco mais, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva, mínima de 23, máxima de 32. Em Caxias, mesma previsão do tempo, com temperatura mínima de 23
e máxima de 31 graus. É a parceria que temos com o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, o NUGEL, que é o Núcleo Geoambiental, dá tempo de mais 3 cidades. A gente mostra para você Bacabal, Balsas e Barra do Corda. Em Bacabal também céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva. Em Balsas, da mesma forma, e temos em Barra do Corda, do mesmo modo, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva. É praticamente aí a previsão para todo o estado, né? Em Bacabal, mínima de 23, máxima de 32. Em Balsas, mínima de 22, máxima de 30. Máxima em Barra do Corda também é 30, mas a mínima vai ficar em 23, ou seja, temperatura muito quente nesse período do ano, nessa época do ano, mesmo com a chegada da chuva. São 7 horas e mais 46 minutos. A Justiça Eleitoral confirmou ontem que mais de 250 mil eleitores tiveram os títulos cancelados aqui no Maranhão. Eles ficaram de fora do recadastramento que foi concluído e que aponta que cerca de 95% dos eleitores do estado vão usar as digitais para votar nas próximas eleições. O anúncio foi feito durante solenidade, que marcou o encerramento do processo de recadastramento biométrico. Agora, são 4.287.068 eleitores com biometria, 94,36% do total. O eleitorado sem biometria são 256.007 eleitores sem biometria, 5,64% dos 4.583.075 eleitores maranhenses. Com isso, o Maranhão passou a ser o 15º estado a realizar o processo em todos os municípios e, segundo o TRE, com o menor índice de ausentes. O que, de acordo com o presidente do tribunal, vai evitar fraudes e tornar as eleições mais seguras. Todos os 217 municípios do Maranhão estão biometrizados. Ninguém vai votar na eleição para prefeito e vereador, na eleição de 2020, sem se identificar pela impressão digital. Isso significa dizer, nenhum eleitor vai votar no lugar de outro. Nenhum eleitor vai poder votar 2 vezes. Significa, teremos eleições mais limpas. O recadastramento começou em 2009 nas cidades de Paço do Lumiar e Raposa. Os dados serão processados e, assim, inscrições irregulares ou que eleitores não tenham comparecido serão canceladas. Mas ainda há tempo para evitar problemas. Todo mundo vai ter que ir no seu domicílio. O local agora é o domicílio. Aquela regra de facilidade que nós implantamos aqui, de que você podia aqui em São Luís, se você era eleitor de outro município, podia fazer aqui em São Luís, ela agora está suspensa, ela não existe mais. Para fazer a inscrição eleitoral que foi cancelada em razão da biometria, ele tem que ir ao cartório eleitoral de sua cidade. Comigo, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o ex-senador João Alberto, ex-governador do estado também, quer uma chapa pura, digamos assim, para a Prefeitura de São Luís? É, chapa pura. Além da ex-governadora Rosana Sarney, ele propôs ontem, né, que a chapa seja encabeçada, tendo como vice a apresentadora Paulinha Lobão, né, que ela pudesse filiar o MDB e formar uma chapa feminina aí, entre ela e a ex-governadora Rosana Sarney. Isso, claro, é uma proposta do próprio João Alberto. O MDB ali tenta, né, ter uma candidatura forte, né, candidatura de impacto em São Luís. O senador João Alberto, o deputado Roberto Costa, né, fizeram até um evento, né, um encontro de lideranças aí, acho que há cerca de um mês, em que eles projetaram o nome da ex-governadora Rosana Sarney, né, com possibilidade aí de ser este nome para disputar a Prefeitura de São Luís. E agora ele também lança uma outra possibilidade, né? O grupo ali do João Alberto, o Roberto Costa, que ele, dentro do MDB, a possibilidade aí da Paulinha Lobão aí também formar essa chapa. Ela não é filiada ainda a nenhum partido, Adalberto, mas poderia aí no próximo ano, né, se filiar e, quem sabe, aceitar o desafio. Primeiro passo aí, neste caso, seria convencer a própria Rosana a ser candidata. Ela nunca afirmou, né, nunca disse que disputará as eleições, nunca deixou bem claro isso. A partir dessa primeira etapa, aí sim, né,
poderia, portanto, aí haver essa composição aí com a Paulinha Lobão. Também se cogita uma candidatura dela a vereador, também vereadora no próximo ano, mas isso ainda apenas são conversas, especulações e desejos, né, de lideranças do MDB. Mas é claro que, segundo João Alberto, se isto acontecesse, a chapa, né, já sairia com 20% a 25% dos votos aqui em São Luís, na avaliação do próprio João Alberto, ex-senador, que será candidato a vereador na cidade de Bacabal, mas claro, ele como comandante, né, do MDB no estado, está preocupado também com as outras cidades, principalmente São Luís, já que o MDB, Adalberto, tem um projeto de eleger prefeitos e vereadores no próximo ano, mas, sobretudo, disputar as eleições, né, de 2022, ou seja, um partido fortalecido e um partido aí, né, com eleições de prefeitos e vereadores em todo o Maranhão. Ô, João, agora no cenário nacional, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai vetar o relatório do deputado Juscelino Filho. Lembra pra gente que relatório é esse do deputado? É aquele das mudanças do Código de Trânsito, né? Exatamente, do CTB, né? O relatório do deputado federal Juscelino Filho, que é do Democratas do Maranhão. Ele fez um relatório onde mais de 101 emendas, né, nesse relatório, aí, com mudanças naquela proposta do presidente Jair Bolsonaro. Só para destacar algumas delas, em que o Juscelino alterou, né, por exemplo, a pontuação máxima, né, na carteira de habilitação e também ali umas obrigatórias cadeirinhas para as crianças. Os pontos mais polêmicos, digamos assim, né, foram retirados. São os dois, né? Exatamente. Então, o Juscelino alterou isso, né, alterou, e o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que irá vetar. O projeto vai à votação hoje, né? Vai à votação ainda, exatamente, vai à votação. E ele disse que quando chegar lá na mesa dele, ele vai vetar e caberá novamente aí o Congresso se mantém ou não o veto dele. Mas ele disse, já deixou bem claro, né? Disse que conversou já com o Juscelino, o presidente Jair Bolsonaro conversou com o deputado Juscelino, que é do Democratas, né? O partido da base, ali, digamos assim, tem 3 ministérios no governo Bolsonaro, mas ele disse que não conseguiu convencer o deputado e ele já apresentou o relatório dele com estas mudanças. Adalberto, falando nisso ainda, em Brasília, há esperado a votação do orçamento, né, do orçamento do governo federal. E ontem, o relator que cuida do orçamento, né, reuniu com os líderes partidários e diminuiu o valor daquele fundão eleitoral. A gente comentou aqui na semana passada. Já era grande, diga-se de muito passagem, grande, 3,8 bilhões de reais. Né, que inclusive seria remanejado da educação, da saúde, infraestrutura. Ontem, nesse consenso com os líderes partidários, eles aceitaram diminuir e agora 2 bilhões de reais, que não é um valor muito alto, né, para a campanha. Eles alegam o seguinte, mas a campanha no próximo ano terá mais candidatos do que a última campanha eleitoral, né, que já foi utilizado o fundão eleitoral, já que era proibido, né, a doação privada. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. João Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Trabalhadores receberam informações erradas da Caixa Econômica Federal ontem sobre o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os valores enviados eram desatualizados. O erro ocorreu com quem é cadastrado para receber as atualizações por mensagem de texto. A instituição financeira informou que enviou ainda ontem uma nova mensagem de texto para os trabalhadores e pediu que SMS anterior incorreto fosse desconsiderado. Lembrando que a Caixa fará a liberação do valor complementar do saque imediato do FGTS a partir do dia 20 de dezembro. São 7h mais 54. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de terça-feira. Olha, quem esteve ontem à noite no centro da capital ficou encantado com a cantata natalina que contou com a presença do coral da Universidade Federal do Maranhão. Veja. O palco escolhido foi a escadaria da Biblioteca Pública Benedito Leite. O público pôde acompanhar as apresentações da Orquestra e Coral da UFMA e mais 8 grupos convidados. A cada música, olhares e ouvidos atentos. Nesse momento que a gente vive, num momento difícil, a nossa nação, todo o país, e a gente vem aqui prestigiar um evento como esse, é maravilhoso. É muito interessante, né, a universidade trazer para o público
música de qualidade, porque tem muita gente que não tem oportunidade, né, de ver orquestra. Então, assim, é muito interessante trazer isso para a praça pública. E a música que atrai tanta gente também transforma vidas. Fernanda realizou um sonho. Após a aposentadoria, resolveu ouvir os conselhos de parentes e amigos sobre a bela voz e entrar para o coral. Eu planejei a minha aposentadoria com coisas novas. E dentro das coisas novas, a arte sempre foi uma coisa que estava dentro do meu coração para renascer. E quando abriu a inscrição em fevereiro, eu não medi esforços e fiz a inscrição. E encontrei que grupos novos, são amizades novas, culturas novas. E o canto, ele renova a nossa alma. E o contato com o público assim, no meio da praça, encanta até mesmo quem já é acostumado com as apresentações. A gente sabe que Jesus não nasceu historicamente em dezembro, mas é uma festa cristã. E então, assim, os corais têm muita tradição de cantar nessas épocas. Hoje o resultado é o convite aos corais, lembrando que o tema é esse, pensando em Jesus, né? Então a gente canta essas músicas dos anjos, dos magos e é isso. A cantata natalina este ano teve como tema celebrar com música o divino. Nós não poderíamos ficar longe, né, da sociedade, da comunidade, num período tão expressivo, tão importante, né, para todos nós, e trazemos para cá a cantada natalina, né? E atendendo as músicas que possam expressar a diversidade e o desejo da comunidade. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você tem no portal MA10. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã, logo depois do Bandeira 2. Para você, tudo de bom. Até amanhã. Fique com mais um pouquinho da cantata de ontem aqui no Centro Histórico da capital maranhense. É o espírito do Natal nesse mês de dezembro. Muita paz para você. She